Paz do Senhor, irmãos. Esse é mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se essa palavra edificar sua vida, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. O texto que vamos ler hoje está em 1 Coríntios 12, verso 3. O contexto antes de 1 Coríntios 12, verso 3. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma igreja que estava enfrentando divisões, imoralidade e confusão espiritual. No capítulo 12, Paulo começa a ensinar sobre os dons espirituais, deixando claro que todos vêm do mesmo Espírito Santo e devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Os cristãos de Corinto estavam valorizando alguns dons mais do que outros, causando orgulho e rivalidade dentro da igreja. Além disso, havia muita influência de religiões pagãs, onde manifestações espirituais ocorriam de forma descontrolada. Paulo então estabelece um critério essencial para discernir se uma manifestação é realmente do Espírito Santo. O verdadeiro Espírito de Deus sempre glorifica a Cristo. Explicação de 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Anátema significa amaldiçoado ou rejeitado. O verdadeiro Espírito de Deus nunca levaria alguém a rejeitar ou blasfemar contra Jesus. Isso significa que qualquer doutrina ou manifestação espiritual que diminua ou negue a obra de Cristo não vem de Deus. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui, Paulo não está falando de apenas dizer palavras, mas de uma confissão genuína de fé. A verdadeira confissão de Cristo como Senhor só pode vir de um coração transformado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas de quem Jesus realmente é e as leva a se renderem ao seu senhorio. Erros a evitar segundo o nosso texto. Primeiro, seguir manifestações espirituais sem discernimento. Nem todo espírito que se manifesta é de Deus. Precisamos avaliar se aquilo que está sendo ensinado glorifica Jesus ou o diminui. O Espírito Santo sempre nos levará a exaltar Cristo, e nunca a contradizê-lo. Como está em 1 João 4 verso 1, diz, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Segundo, confessar Jesus apenas da boca para fora. Muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, mas não vivem conforme a vontade de Deus. A verdadeira confissão de Cristo não é apenas com os lábios, mas com a vida. Quem realmente tem o Espírito Santo obedece a Jesus e se submete ao seu senhorio. Em Mateus 7, verso 21, diz, Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Terceiro, depender apenas do intelecto para conhecer a Cristo. Ninguém pode entender quem Jesus realmente é sem a revelação do Espírito Santo. Não é uma questão de estudo ou lógica, mas de transformação espiritual. A fé verdadeira vem pela obra do Espírito Santo em nossos corações. Está escrito em 1 Coríntios 2, verso 14: O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. 3 pontos positivos que transformam nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual. Ele nos ensina a reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. Muitas vezes, o mundo tenta enganar com falsas doutrinas e falsos profetas. Mas o Espírito Santo nos guia para a verdade e nos protege do erro. Quem tem o Espírito de Deus não é facilmente enganado, como está em João 16, verso 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Segundo, o Espírito Santo nos leva a um compromisso real com Cristo. Não basta apenas dizer Jesus é o Senhor, é preciso viver isso. Quando realmente reconhecemos Cristo como Senhor, toda a nossa vida muda. Passamos a viver para agradar a Deus e não mais para os nossos desejos. O Espírito Santo nos capacita a andar em obediência e santidade. Como está Gálatas 5, verso 25, diz, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Terceiro, o Espírito Santo nos dá ousadia para testemunhar sobre Jesus. A confissão de que Jesus é o Senhor nos torna embaixadores do reino de Deus. O Espírito Santo nos capacita a falar de Jesus com coragem e autoridade. Não precisamos temer as opiniões do mundo,
pois quem tem o Espírito tem ousadia. Assim como Pedro e os apóstolos, podemos falar do amor de Cristo com poder. Como está escrito em Atos 1, verso 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Concluímos que Jesus é o Senhor da sua vida. Não basta apenas dizer com os lábios, é preciso viver essa verdade. O Espírito Santo está aqui hoje para nos guiar na verdade e nos transformar. Se Jesus realmente for o Senhor da sua vida, tudo muda: seu caráter, suas atitudes, suas prioridades. Em 1 Coríntios 12, verso 3, diz: Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!